E o Flamengo deu uma trava na negociação e não respondeu à proposta do jogador. 4 clubes estão interessados na contratação de Gabigol e CBF define futuro do Campeonato Brasileiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, você não paga nada para se inscrever no canal, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo falando sobre o futuro do Campeonato Brasileiro, porque a CBF ontem soltou uma nota esclarecendo como vai ser, né, as próximas rodadas do campeonato e como ela vai se comportar nessas próximas rodadas. A informação é que o Campeonato Brasileiro ele vai voltar a partir do dia 1º de junho e ele volta da onde ele parou, ou seja, essa ideia de que o jogo entre Flamengo e Grêmio e Flamengo e Vasco, eles iriam ser em outra data, que é a 7ª e a 8ª rodada, e aí voltaria da 9ª que já estava marcada, essa ideia caiu. A ideia agora é a seguinte: Flamengo e Vasco no dia 2 de junho, depois Flamengo e o próximo jogo, e aí a campanha, depois Flamengo e Grêmio no dia 13, e aí vai seguindo normal o Campeonato Brasileiro. A ideia da CBF é essa e já está definido. Vai ter uma reunião na próxima segunda que vai definir algumas outras coisas, mas a ideia é continuar o Campeonato Brasileiro de onde ele parou, não continuar ele assim, não pular a 7ª, 8ª, jogar a 9ª, não. Vai começar aqui, depois ele vai correndo, né? Porque no dia 13 teria Flamengo e Grêmio, depois no dia 16 teria Flamengo e Atlético Paranaense. Então, só para explicar e contextualizar para todos vocês, essa foi a definição da CBF para o Campeonato Brasileiro. Saindo de Campeonato Brasileiro, vindo para a Copa do Brasil, porque hoje tem Flamengo aqui em Manaus. Eu já tô aqui na cidade desde ontem. Quem chegou ontem aqui também foi o Flamengo. Cara, e o Gabigol, ele foi ovacionado ontem na chegada. Havia toda uma expectativa para ver como seria o trato da torcida com o Gabigol, porque foi a primeira vez que o Gabigol se apresentou à torcida depois do episódio Camisa do Corinthians. E aí ele ficou dentro do ônibus, os jogadores desceram, ele também, na hora que ele ia descer, ele deixou ali a sua mochila e foi lá no meio da torcida. E, cara, foi abraçado, foi ovacionado, meio que o torcedor manauara perdoou o Gabigol. Não pode dizer que a torcida do Flamengo perdoou, porque a torcida do Flamengo é muito grande. Mas o torcedor do Flamengo, manauara, que estava ontem no hotel, recebeu o Gabigol com muito carinho, recebeu o Gabigol muito bem, assim. Ele foi lá, a galera gritou, ia pedir autógrafo, e abraçou. Teve um cara que foi até engraçado, e teve um cara que ele vem assim por cima e ele tá tão empolgado que ele dá uns tapão assim na cabeça do Gabigol, o Gabigol sai meio que rindo. É claro que o cara tava empolgado, não tava agredindo o Gabigol, era aquela coisa de caramba, o Gabigol tá aqui e tal, assim. Mas o Gabigol foi muito bem recebido, o Gabigol foi muito ovacionado e é aquilo, divide a opinião da torcida. Alguns torcedores não gostaram da postura que a torcida aqui em Manaus teve, outros torcedores entenderam que o torcedor manauara ele fica muito tempo sem ver o Flamengo, ele fica muito tempo sem ter contato com o Flamengo e o Gabigol ele tem uma grande história no Flamengo. Para alguns, apesar de tudo, continua sendo um ídolo com a camisa do Flamengo, e aí essa questão de ser ídolo ou não vai de cada um e a gente tem que respeitar, mas o Gabigol ontem, ao chegar aqui em Manaus, foi ovacionado, inclusive o vídeo tá lá no nosso canal secundário, Redação Ninho. Bom, mudando de assunto aqui agora, deixa eu falar ainda falar sobre Gabigol, né? Mas mudando de assunto, saindo da chegada do Flamengo aqui em Manaus, para falar sobre clubes interessados. A informação é que existem 4 clubes interessados na contratação do Gabigol. O Flamengo internamente já decidiu que não vai fazer esforços para manter o Gabigol no elenco.
caso essas propostas elas cheguem para o Flamengo. Vale lembrar que os 4 clubes são Corinthians, o Bahia do técnico Rogério Ceni, naquele projeto do Grupo City de pegar o Bahia, transformar o Bahia em uma potência do futebol brasileiro. Os caras já levaram o Everton Ribeiro, já levaram o Jean Lucas, estão levando alguns jogadores que figuram no cenário nacional para o Bahia. Seria também uma possibilidade de caminho para Gabigol. Bahia de Rogério Ceni interessado no Gabigol. Então vamos lá. Grêmio, Bahia, Corinthians e o Cruzeiro são as 4 equipes interessadas no jogador. Para o Flamengo ainda não chegou nenhuma proposta. Para o Flamengo ainda não chegou nada oficial. E a palavra de ordem dentro do Flamengo é: se chegar uma proposta, a gente não vai fazer esforços para manter o jogador no elenco. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo liberar o Gabigol, você acha que o Flamengo negociar o Gabigol, faltando ainda 6 meses para acabar o contrato, é uma atitude certa ou uma atitude errada do Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Você negociaria ou não o Gabigol? Comente e comente, por favor, eu quero saber a sua opinião. Mudando de assunto, deixa eu falar sobre negociação travada, porque a informação que saiu no Jornal Globo é que o Flamengo não respondeu à proposta de Eric Pulgar e deixa a renovação do volante para depois. O jogador aguarda uma valorização salarial e quer resolver a situação antes mesmo da Copa América, porque é antes de abrir a janela de transferência. O Flamengo não respondeu, lembrando que o Pulgar tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Ele tinha feito uma proposta ao Flamengo. Havia uma proposta do Flamengo para ele de renovação, ele responde o Flamengo com uma contraproposta de renovação e aí ficou naquele jogo de empurra, né? Tinha uma proposta do Flamengo, tinha uma proposta dele, ele ouviu a proposta do Flamengo, o Flamengo ouviu a proposta dele, porém o Flamengo não respondeu à sua proposta. Vale lembrar que, como eu disse, o Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem e vai jogar a Copa América. O jogador está em recuperação de lesão, deve já no dia 2, né? No outro final de semana, ele já se apresenta lá ao técnico do Chile e vai jogar a Copa América. E é claro que... Por que o jogador quer resolver antes? Porque depois da Copa América já abre janela e aí pode chegar a proposta, tem todas essas questões aí envolvidas. E se ele recebe uma valorização salarial agora, se ele recebe um aumento salarial agora e ele sai na janela do meio do ano, chega uma proposta para ele sair na janela do meio do ano, o que acontece é o seguinte: ele sai com salário valorizado. Para o time que ele for jogar, ele sai valorizado, ele sai ganhando mais. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Vamos aguardar para ver se primeiro vai chegar a proposta pelo Eric Pulgar e vamos aguardar se o Flamengo vai ou não responder o jogador. Nesse momento, o status da negociação ela é dada como travada. Bom, hoje, 9h30 da noite, tem Flamengo e Amazonas. Nós vamos estar lá no estádio fazendo toda a cobertura. Ontem a gente cobriu a chegada do Mengão aqui com mais de 10 mil pessoas assistindo a gente. Uma festa muito bacana, uma festa muito bonita. O torcedor manauara foi lá para a porta do hotel, recebeu os jogadores, falou com os jogadores. O Davi Luiz e o Gabigol, né, foram os únicos jogadores que falaram com a torcida, mas o torcedor manauara estava lá para poder abraçar o time. E é aquilo, cara, hoje é ganhar o jogo. A gente ganha hoje, a gente se classifica para as oitavas da Copa do Brasil, é ganhar bem e passar de fase. Hoje é o que importa. E aí, no final de semana não tem jogo, mas na semana que vem a gente já tem o Milionários pela Libertadores da América, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Lembrar vocês que a partir de 6h30 da noite hoje eu vou estar ao vivo na porta do estádio. Vou estar ao vivo na porta do estádio, no acesso da torcida do Flamengo, batendo um papo com o povo manauara, batendo um papo com os torcedores do Flamengo aqui em Manaus, já conversando, já ao vivo na Flazoeiro TV e batendo um papo com todo mundo, beleza? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento e ajuda demais a gente aqui, tá certo? Então, muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.
É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Vamos com tudo, hein? Hoje tem que ganhar. Tem que ganhar, Letícia. Pode dar mole, não.